tome teu assento. Vai abrindo a tua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Hebreus. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus capítulo de número 4. Hebreus capítulo 4. Glória a Deus, eu quero pedir, por favor, não saia do seu lugar até a gente terminar. Prometo ser breve. Hebreus capítulo de número 4, é o versículo de número 14. Versículo 14 diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois nós temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Versículo 15: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, porém ele não pecou. Versículo 16: por isso tenhamos firme confiança e cheguemos pertinho do trono de Deus, onde está a graça do nosso Senhor. Ali nós receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Eu li numa versão mais atual para você talvez tentar compreender e entender o que Deus tem para a tua vida hoje aqui. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre, quero dar um título meio, talvez para muitos não muito adequado, mas eu preciso para poder dar um pano de fundo para a minha mensagem, e eu espero que eu seja útil para a sua vida hoje aqui. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre placebo. Como é que eu posso vencer a instabilidade espiritual? Como é que é possível vencer a instabilidade espiritual? Queridos, esse texto que a gente acabou de ler, ele é muito propício para hoje à noite, porque quanto mais a gente olha, quanto mais a gente observa, quanto mais o tempo passa, mais nós percebemos a falta de atenção, ou eu poderia dizer a desconsideração, ou talvez até melhor, a desvalorização nessa nossa sociedade hoje, a desvalorização daquilo que é divino. Hoje foi falado agora há pouco pela nossa irmã Paula sobre ter temor a Deus, ter respeito pelas coisas de Deus. Que coisa linda! Por isso que é importante a gente orientar os nossos filhos enquanto eles são pequenininhos, porque a influência é gigantesca. Maior são as influências lá de fora do que de dentro de casa. Enquanto você fala uma palavrinha para o teu filho, o mundo fala um monte de palavrão para ele. E aí, se a gente não orientar as nossas crianças, e se a gente não for orientado, também nós seremos também tanto quanto igual, e começaremos a desvalorizar aquilo que é divino, aquilo que é sagrado. Você quer ver uma coisa? Qual foi a última vez que você ouviu falar de uma pessoa que abriu mão de uma oportunidade de emprego para poder estar dentro de uma igreja?
Qual foi a última vez que você ouviu falar de alguém que abriu mão de uma oportunidade, de um aumento de salário na empresa, para poder não deixar de estar dentro da casa de Deus buscando a Ele, e fazendo hora extra, e cumprindo com mais deveres, ainda mais tarefas? Qual foi a última vez que você ouviu falar de uma pessoa que abriu mão de um passeio no bosque, no shopping center, junto com a namorada, com o marido, até mesmo com a família, e disse para si mesmo: não, hoje é o dia que eu tenho um compromisso com Deus? Qual foi a última vez que você viu alguém dizer para você que abriu mão de ir na pizzaria com os amigos, ou numa festa que ele foi convidado, porque aquele dia era um dia que ele marcou no coração dele para ele estar presente dentro da casa de Deus? Quanto mais o tempo passa, menos temor existe. E o cenário é o mesmo, irmão. Esse cenário hoje é o mesmo, só mudou as carinhas. Só as carinhas são outras, mas o cenário continua sendo o mesmo. O espírito que rege essa geração de hoje é o mesmo espírito que regia nos dias de Paulo, quando ele escreveu a carta aos Hebreus, que a gente acabou de ler aqui agora. É o mesmo espírito. Eu me lembro de uma estrofe de uma música que dizia assim: dentes me mordam, até hoje em dia o homem ainda faz o que o macaco fazia. É o mesmo espírito, irmão. É a mesma coisa. A potestade que agia lá atrás continua agindo do mesmo jeito hoje. O que é que essa geração gosta? Essa geração gosta de preço baixo, de promoção, menos esforço, menos desgaste, comer, beber e dormir até meio-dia. A nossa geração é uma geração muito delicada, muito delicadinha. E aí, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, quando a gente ouve Jesus falar da vida, escute por favor, Jesus nos ensina que tudo que vem muito fácil, com muita facilidade, tem os seus retrocessos. Jesus disse que na vida nada é fácil, tudo é com muito esforço, com muita dedicação. A medicina de hoje, a medicina atual, tem tratado os seus pacientes com um medicamento que é chamado por eles de placebo. O sujeito vai do consultório médico, chega lá, magoado, triste, deprimido, depressivo, sei lá, um monte de coisa, cheio de coisas na cabeça dele. O médico ou o psicólogo ou algo dessa natureza, dependendo do consultório que ele vai encaminhando até chegar na frente do doutor. O doutor faz uma receita para ele e dá um remedinho para ele. Ele vai para casa, compra um remédio, e aí ele toma uma semana, 2 semanas. Na terceira semana ele volta no consultório do médico e o doutor pergunta para ele: e aí, minha querida? Ou para ele: e aí, meu querido, você está melhor? Ele diz assim: graças a Deus. Olha, doutor, aquele remédio é um santo remédio. Que maravilha de remédio. Poxa vida, eu tinha insônia, eu não dormia direito, eu tinha taquicardia, eu brigava dentro de casa, eu tinha problema no meio da minha família. Agora eu estou bem, eu estou me sentindo bem. Eu até indiquei aquele remédio para uma outra amiga minha, que também está tomando, e disse que é uma bênção. Mas o que ela está tomando? Placebo. Um remedinho, um comprimidozinho que é feito de farinha de trigo. Quando não, é feita de açúcar. Na cabeça dela, o psicólogo, o médico, deu uma sacada, deu um remedinho para ela e disse: você vai melhorar. Ela colocou na cabeça que tomando aquilo dali, de fato ela vai melhorar. E ela melhorou realmente. Só que quando ela para de tomar o placebo, o remedinho de açúcar, que não tem nada ali senão açúcar, quando ela para, volta a insônia de novo, a irritabilidade de novo, os medos, volta tudo de novo, o nervosismo, a desconfiança. Ela volta a se isolar novamente,
ela passa a se isolar de novo. Por quê? Porque o que de fato ela precisa não é apenas de placebo. Ela precisa de entender o que é a vida. E aí, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente pode tirar algumas lições para a vida da gente. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui hoje, agora, e dizer para você: a Bíblia Sagrada diz que aquele que se isola, ele está buscando o próprio interesse dele. Aquele que se isola está buscando o seu próprio interesse. Então eu quero dizer para você, querida, não se isole na caminhada da vida. Busque ajuda, pede socorro, ande com quem está oferecendo ajuda para você, e você pode ter certeza que você vai vencer essa luta que você está vivendo. Mas deixa eu ir lá, deixa eu ir em frente. Como é que a gente pode vencer? A partir da leitura que a gente acabou de ler. O texto é tão lindo. Quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a chorar. Falei: Deus, que coisa linda. O texto diz assim, na minha versão, na versão que eu tenho nas minhas mãos, diz assim: olha, portanto, fique firme na presença dele. O texto diz assim: o nosso sacerdote, ele não é apenas um sacerdote comum, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sacerdote maior, e ele está na presença de Deus intercedendo por nós. E diz o texto que ele entende a nossa fraqueza, porque ele também foi homem, ele também esteve aqui. Ele entende a fraqueza da gente. E o texto termina dizendo: fica firme, porque ali, diante do trono de Deus, a partir da intervenção desse sumo sacerdote chamado Jesus, nós temos e alcançamos misericórdia e graça todas as vezes que a gente pedir por ajuda. Primeira lição que eu quero tirar desse texto é o seguinte: como é que você pode vencer a instabilidade espiritual? Um dia está bem, um dia está mal. Um dia acredita, outro dia não acredita. Um dia quer, outro dia não sabe se quer. Um dia vai, outro dia vem. Não sabe o que é da vida. Como que a gente resolve isso? Não sabe se tem força, se não tem força. Não sei se quer, não sei se não quer. Como é que a gente vence essas inconsistências que coloca a nossa vida diante dessas instabilidades? Primeira coisa, deixa eu te dizer isso aqui. Você pode não ter muito dinheiro, você pode não ter a casa dos seus sonhos, você pode não ter o carro dos seus sonhos, você não pode até mesmo não ter a família que tanto você sonhou, o marido dos seus sonhos, a esposa dos seus sonhos. Talvez você não tenha absolutamente dom nenhum, mas tenha uma consciência cativa pelo amor de Cristo, e isso basta. A Bíblia Sagrada diz que a gente não vive por aquilo que a gente vê, a gente vive por aquilo que a gente crê, por aquilo que a gente acredita. Então eu estou aqui para dizer para você: se apegue nessa certeza. Deus, Ele me ama, e eu tenho certeza disso, que uma vez que a luz do Evangelho me iluminou, que a luz de Cristo me iluminou pela cruz do Cordeiro, o mal não pode mais tocar na minha vida. Uma vez que a cruz de Cristo faz parte da minha caminhada, o mal não pode mais tocar dentro do meu coração, o mal não tem acesso na minha alma. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu te dizer isso aqui: você pode não ter tudo o que você quer, mas Deus te dá tudo aquilo que você precisa. Você pode não ter, aliás, muita coisa que você quer, mas uma coisa você tem na tua vida: a presença do nosso Deus é fiel. Escute o que eu vou te dizer. Esse sentimento de culpa, esses sentimentos de medo, esses traumas, sabe? Essa incapacidade que você pensa que tem, como é que você pode vencer isso? Será que hoje Deus gosta de mim? Eu não sei. Será que Deus está me ouvindo? Será que hoje Deus amanheceu bem comigo? Será que Deus me perdoou? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus será que eu vou conseguir chegar? Será que eu tenho um jeito? Será que eu vou conseguir? Deixa eu te dar uma resposta: não. Você não vai conseguir.
quê? Porque é Cristo que vai conseguir por você. Porque se você conseguir por você, você nunca vai se lembrar dele e vai depender dele. Enquanto a tua vida estiver muito bem, obrigado, para que Deus? Graças a Deus que nenhum de nós estamos conseguindo sozinho, porque sozinho ninguém consegue nada. É Deus que consegue para a gente. Se você está de pé, está sentado numa cadeira, se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem alguém do teu lado, é Deus que está te ajudando e te sustentando. Graças a Deus por isso. Nunca nenhum de nós conseguiremos nada sozinho. Irmãos, deixa eu te dizer, querida, não basta crer em Deus, é necessário obedecer. É necessário ouvir a voz. Jesus disse que se nós ouvíssemos o que Ele está ensinando, se nós ouvíssemos o que Ele tem orientado a vida da gente, a Bíblia diz que nós seríamos chamados de amigos de Deus. Jesus disse: vós sereis os meus amigos se fizerdes aquilo que eu estou mandando vocês fazer, que eu estou orientando vocês. Deixa eu te dizer, irmã, pare de continuar interpretando a vida diabolicamente. Pare de continuar interpretando a Bíblia de maneira ignorante. Olhe para Jesus, porque Deus tem coisas boas para você lá na frente. Você diz assim: eu não consigo. Será que Deus está me vendo? Será que Deus não vai me responder? Será que eu vou conseguir? Será? Tira o será e creia no poder da palavra, porque Ele é poderoso. Ele é Senhor da nossa vida, irmão. Deixa eu dizer isso aqui: você nunca será possível nós experimentarmos a plenitude de Deus por nós mesmos. Nós nunca venceremos por nós mesmos. Você sabia que você é um baita de um perdedor? E eu também. A menos que a gente dependa de Deus. Você pode chegar onde você quiser, se tornar o presidente da república, vai ser um presidente perdedor, fracassado. Mas você pode morar numa casa de sapê e, dependendo de Deus, e para Deus você ser um vitorioso na presença dele. Porque para Deus não existe status social, não existe cor da pele, se é bonito, se é feio. Para Deus o que importa é o nosso coração na presença dele. Na presença de Deus, irmão. Deixa eu te dizer isso aqui: quando o dia estiver nublado para você, lembre-se que essa é a sua condição. Quando o dia estiver escuro para você, lembre-se, essa é a tua situação. Você nunca conseguirá nada na sua vida, nada. Eu vou repetir: nada, absolutamente nada, a menos que você dependa da graça e do amor de Deus para a tua vida, a menos que você se entregue a Ele. E a Bíblia Sagrada me diz que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus, daquele que ama a Deus. Graças a Deus. Sabe, irmão, a Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Ainda que eu tropece, existe um Deus do céu que me entende, existe um Deus do céu que me compreende, ainda que eu seja infiel. Deixa eu dizer uma coisa: não aceite continuar vivendo uma vida inútil. É o que diz o texto. Numa outra versão ele diz que nós não devemos aceitar viver uma vida de maneira inútil, reclamando da vida, murmurando de tudo, reclamando de todos, ingratos por aquilo que tem e por aquilo que não tem. Irmãos, tem gente que não pode ter nada na vida, porque quanto mais tem, mais orgulhoso se torna. Tem gente que tem que continuar com a vidinha dele o tempo todo, porque se ele começar a conquistar algo na vida dele, a cabeça dele muda, vira. Quantas pessoas que um dia estiveram dentro da casa de Deus, adorando a Deus, buscando a Deus, e quando o sucesso chegou, bye bye baby Deus. Querido, deixa eu te dizer, na cruz essas inquietações acabaram, na cruz os medos foram embora, na cruz todo incômodo em relação ao meu irmão tem fim. Na cruz toda crença em magias, toda crença em coisas foi destruída. Na cruz toda insensatez não me pertence mais. Na cruz de Cristo todo medo foi-se embora, toda instabilidade se tornou uma piada, porque a cruz de Cristo me libertou para que eu viva em liberdade e viva uma vida
feliz na presença dele. Só Jesus é quem tem uma resposta para cada um de nós e para essa geração. Esse medo tem que acabar, a culpa tem que acabar. E a Bíblia diz que tudo que acontece com a vida da gente, tudo, seja de bom e principalmente de ruim, é para o aperfeiçoamento da graça de Deus na vida da gente. Quanto mais luta, agradeça. Quanto mais dificuldade, glorifica. A graça de Deus vai se aperfeiçoar. O amor de Deus vai brotar cada dia. Você vai aprender a viver. Irmãos, nós precisamos de ser treinados pela palavra. Eu quero usar esse termo aqui. Treinados pela palavra. Eu estava vendo os soldados israelenses, como é que eles são treinados. Coisa linda. Eu não acho que a gente aguentava. Eu não acho que eu aguentaria. O treinamento deles é basicamente o seguinte: eles são treinados a partir de então a não sentir mais frio. Não pode sentir frio. Você está proibido de sentir frio. Está proibido sentir medo. Presta atenção. Está proibido sentir saudade. Não pode sentir sono. Não pode sentir saudade. Chuva faz parte da caminhada. Não pode sentir dor. Não pode sentir fortes emoções. Não pode ser sensível. Passa noites e noites acordado, sem comer, sem beber nada. No finalzinho, depois de 2, 3 semanas, é dado uma bisnaguinha, é jogado no meio deles, pula, parece animal para catar aquela bisnaguinha para comer. E quem pegou, pegou. Quem não pegou vai esperar mais uma semana sem comer. Se quiser vai comer mato e beber a água do rio. Frio não pode sentir. É pendurado aproximadamente 30 quilos no lombo do sujeito, com bala, bomba, um monte de coisa, arma, e ele tem que correr. Primeira semana 10 quilômetros, segunda semana 20 quilômetros, 30 quilômetros, e aí vai 20, 40, 60, 80, até 120 quilômetros. Tem que correr com 30 quilos pendurado. Muitos deles caem no meio do caminho, mas eles são obrigados, enquanto eles estão marchando, caminhando, eles são obrigados a repetir para eles mesmos um termo que diz assim: Kadima Leitir. Kadima Leitir, é um olhando para o outro e dizendo: Kadima Leitir. A ordem é ir para frente, a ordem é para avançar, vai para frente. Kadima Leitir. Querido, eu quero dar uma palavra aqui para você nessa noite. Você é como um soldado de Deus nessa terra. É tempo de você parar de sentir tanto frio, tanto medo, tanto trauma, tanta coisa, tanta fome, tanto sono, tanta emoção, tanta saudade. Medo de chuva, parece açúcar. Tem medo de tudo. Tem medo do escuro. Tem medo de ficar sozinho em casa. Tem medo da... Cadê aquele entusiasmo que você tinha? Deixa eu te fazer essa pergunta aqui. Cadê aquele entusiasmo que você tinha quando você conheceu, ouviu falar de Jesus? Cadê aquele entusiasmo gostoso? Irmãos, está faltando entusiasmo santo de Deus na vida da gente. Você pode até fazer desanimado as coisas para você, e você pode ter certeza que vai dar tudo errado. Agora, para Deus, cadê aquele desejo gostoso? Aquela coisa maravilhosa. A Bíblia Sagrada diz assim, na carta que a gente leu, carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 6, versículo de número 13 em diante, a Bíblia diz assim, que Deus olhou para Abraão, escute isso, e disse assim: Abraão, eu te fiz uma promessa, e eu juro por mim mesmo, porque diz a Bíblia que não havia ninguém acima dele. Então ele disse: eu juro por mim mesmo, que a promessa que eu fiz para a tua vida, eu hei de cumpri-la uma por uma. A promessa que Deus fez a Abraão é a promessa que Deus fez à igreja. A igreja precisa apenas de acreditar que aquilo que é impossível a nós é possível para Deus. A vida está difícil? Creia em Deus, porque Ele é poderoso para mudar esse negócio. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão: eu fiz uma promessa e vou cumprir toda ela. E diz a Bíblia que Abraão teve paciência. E porque ele teve paciência, ele recebeu o que Deus havia lhe prometido.
Deus não é agiota. Viu, irmão? Deixa eu falar isso aqui. Deus não é agiota. Deus não é empresário que fica estendendo a mão. Deus não é banco 24 horas. Deus não é psicólogo que você conta, vai embora, ele te dá placebo, orienta você. Não. Deus é Pai amoroso e bom. Ele sabe o que é melhor para a vida da gente. Você pode não ter tudo o que você quer, mas você tem o que você precisa de Deus para a tua vida. Eu me lembro que Abraão um dia, ouvindo a mulher dele todo dia: e aí, meu velho, cadê a promessa? 10 anos, 15 anos, e Deus já tinha falado. Imagine 10 anos, 10 anos, 15 anos. O tempo foi passando, 16, 17, e a mulher: ei, velho, você estava louco, você não ouviu Deus. E ela falando, e Abraão olhando para as estrelas. E aí Abraão olhou para Deus e disse: Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu sou o teu galardão, Abraão. Eu sou a tua recompensa. Tudo o que você precisa está em mim. Então eu quero dizer, você pode não ter tudo o que você precisa, mas você tem tudo. Você pode não ter tudo o que você quer, mas você tem tudo o que você precisa, que é a presença de Deus na tua vida. E eu quero terminar dizendo esse primeiro ponto: não abra mão de estar na presença de Deus, porque se Deus não fizer, diz a Bíblia, quem o fará? Quem? Segundo lugar, não venda os seus sentimentos. Não venda os seus sentimentos. Viva a partir de uma consciência da cruz de Cristo. Eu vou melhorar isso aqui. Não se venda aos seus sentimentos, mas viva a partir da mensagem da cruz de Jesus para a tua vida. Olhe para Jesus. O que nós, como igreja, temos a oferecer para essa geração? O que é que essa geração pode olhar e ver em nós como igreja? O que é que nós podemos ofertar para essa geração? Essa sociedade precisa de ver em nós sanidade. Essa sociedade precisa de ver em nós coerência. Está faltando muita coerência. Essa sociedade precisa de olhar para mim e para você e ver disciplina, e ver temor a Deus. Essa sociedade precisa de encontrar em você, minha querida, em você, meu querido, um homem e uma mulher de fé. O mundo está cheio de crise, mas eu creio que Deus está cuidando de minha vida inteira o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Pode mudar PT, PSD, PPP e vai continuar a mesma porcaria. Uma porcaria, se não é Deus cuidar da tua vida, meu irmão, e ajudar você naquele negócio, você é daquela família, pode mudar o que for, confia em Deus que é melhor. A Bíblia Sagrada diz que é melhor estar na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Eu prefiro ficar na mão de Deus, é muito melhor. Eu vivo não pelo que vejo, eu vivo pelo que eu sei. Eu vivo não pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu sei. Eu vivo pelo que eu creio. Eu sei que Deus me fez uma promessa, e Ele disse que ia cuidar de mim todos os dias da minha vida. Eu sei que nem sempre terei aquilo que eu quero, porém eu sei que na cruz eu tenho paz, na cruz eu tenho vida, na cruz de Cristo eu tenho sanidade mental, na cruz de Cristo eu deito, durmo e babo e descanso com a minha alma. Na cruz de Cristo existem sorrisos de Deus para a minha vida. Na cruz de Cristo existe colo de Deus. Eu posso dormir, descansar e viver em paz. Ora sinto, ora não sinto. Ora acredito, ora não acredito. Não sei se sei, não sei se não sei. Não sei se vou, se fico. Que evangelho é esse? Que cruz é essa? Que certeza é essa que não existe? A Bíblia Sagrada me diz que nós somos chamados de filhos de Deus.
A Bíblia diz que nós somos iluminados pelos dons celestiais, e a gente continua com traumas, com inquietação dentro da nossa casa. A cruz não oferece placebo, a cruz te oferece água, água viva, água que mata a sede. Jesus disse para a mulher samaritana no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4: se eu beber dessa água, se você beber dessa água que sai da torneira, que sai do poço, você vai ter sede. Agora quem beber da água que eu der para ele, nunca mais terá sede. Essa é a mensagem do Evangelho. Se apegue nessa certeza. Escute o que eu vou te dizer. Não anule a mensagem da cruz que existe dentro do teu coração. É possível isso, pastor? É claro que é. Continue lendo o texto, capítulo 4, 5, 6, 7 de Hebreus. Não anule a mensagem, a obra da cruz que existe dentro do teu coração. Escute isso. Se dentro do teu coração tem medo, então não tem cruz. Se dentro do teu coração tem incerteza, então não existe cruz. Se dentro do teu coração existem raízes de amargura, cadê a cruz? Se dentro do teu coração existem sentimentos nervosos, toda irritadinha, toda nervosinha, não existe cruz. E onde não há cruz, não há vida. Onde não há cruz, não há paz. Onde não há mensagem da cruz, não há sossego para a nossa alma. Você sabe o que é prosperidade? Prosperidade é saber viver bem com aquilo que você tem. É saber viver em paz com a minha família, com aquilo que Deus me deu. Se não há cruz, o que tem então é macumba, é feitiçaria. E não é macumba do macumbeiro, é macumba de mim para mim. É eu fazendo macumba para mim. Como? Guardando mágoa, guardando ódio, sentimento de vingança, tendo medo, tendo dúvidas. Isso é macumba, isso é feitiçaria. Você é o seu pai de santo, a sua mãe de santo, que fica o tempo todo: será que vai dar certo? Será que isso é magia? Isso é magia, meu irmão. Creia no poder de Deus para a tua vida. Ele te fez uma promessa, e essa promessa continua de pé. Essa promessa continua de pé. Diz a Bíblia que Deus jurou que jamais mudaria a sua decisão em relação à igreja. Ele disse assim: eu não te deixarei e nunca te desampararei. Nós temos uma certeza de que o homem pode te abandonar, a mulher pode ir embora, o marido pode ir embora, o patrão pode virar as costas, o funcionário também, mas Deus não vira as costas. Deus não abandona, ainda que nós sejamos infiéis, Ele é fiel. Irmã, deixa eu te dizer, Deus não é responsável pelas nossas decisões. Deus não é responsável pelas nossas decisões. Ele é responsável pela decisão dele. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve jurar nem pelo céu, nem pela terra, não jurar por Deus. Não jure. Isto é, não coloque Deus como responsável pela sua decisão. Você tomou aquela decisão, agora dorme com esse barulho, minha querida. Você fez o que fez, agiu como agiu, agora segura a bomba, porque ela vai explodir. Então, antes de tomar uma decisão, dobra o teu joelho, peça orientação para Deus. Antes de tomar alguma atitude na vida, peça orientação para o céu, porque o céu se encontra aberto, diz a Bíblia. Eu quero dizer aqui hoje, nessa noite, essa é a consciência que a gente precisa de ter, que ainda que eu não tenho nada, em Cristo eu tenho tudo. Eu posso não ter nada para o homem, à vista dos homens, mas para Deus eu tenho tudo que eu preciso. Tudo, absolutamente tudo, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o preço já foi pago na cruz do Calvário. Já está consumado. Em Cristo eu estou plenamente seguro. O diabo pode tentar,
O inimigo pode arrancar, pode tentar arranhar, morder, mas a minha vida está segura nas mãos de Jesus de Nazaré. Pode arranhar, pode falar mal, pode virar de cabeça, fazer voodoo, pode fazer o que for. Eu estou seguro nas mãos do meu Senhor. Deixa eu te dizer aqui, tem algo de Deus aqui para a tua vida. Ao invés de você querer se vingar, ao invés de você querer se vingar, esse sentimento de vingança no teu coração tem nada a ver com você. Tem nada a ver com você. Você não é assim. Não, ela vai ver, pastor, ela vai ver. Não vai ver. Quem tem que ver é você. Você que precisa de ver e se ver. Deus não é Deus de vingança. Deus não é vingativo, não. Mas Deus vai me honrar. Eu vou estar lá em cima, vai estar lá embaixo. Não precisa. A gente não precisa de provar nada para ninguém. A gente precisa de provar, se for preciso provar, é para a gente mesmo, que a gente mudou, que a gente foi transformado pelo poder de Deus, pela graça de Deus na vida da gente. Amém. Deixa eu te dizer isso aqui. Eu vou repetir, você não é assim. Você não precisa disso. Você não precisa de se vingar. Você não precisa mostrar nada. Você precisa de se aproximar mais da cruz de Cristo e ponto. A Bíblia diz que se a gente quiser mais, a gente precisa buscar mais. Senhor, eu quero mais, então busca mais. Senhor, eu quero ver, então veja. Chega mais perto dele. Seja mais humilde. Fale menos. Escute, mulher, homem, fale menos. Sabe por que muita coisa não dá certo na vida da gente? Porque a gente fala demais. A gente tem a boca grande, fala demais na hora errada. Às vezes a coisa dá certo, mas abre a boca de maneira errada. A boca grande, a língua grande, fala demais. Isso já era para ter resolvido na tua vida, mas você fala demais. Conta muita vantagem. Fala muito de si próprio, querida. Não se venda para esse sentimento que tem norteado o teu coração. Não se venda. Viva a partir de uma mensagem da cruz que Ele te ensinou, e a tua vida vai ser diferente para a glória de Deus. Deus é poderoso para mudar esse negócio aí. Eu vou dizer de novo, Deus está aqui dentro desse lugar, e Ele coloca isso no meu coração. Deus é poderoso para mudar esse negócio aí. Creia nele. Não acredite nos seus sentimentos, nas suas emoções. Creia na palavra. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendi a viver, é pela palavra, não pela emoção. Porque tem dia que dá vontade de dar umas voadoras por aí. Dá vontade de sair fazendo. Mas eu vivo pela palavra. A palavra diz: não faça voadora. Não vira o incrível Hulk, não. Calma. Porque tem dia que dá, não dá, irmão. Vai virar a incrível Hulk, né? A Mulher Maravilha sair dando voadora, jogando. Viva pela palavra. Porque a palavra vai te dar a resposta que você quer. Amém. O que tem de gente agir pelas emoções e o casamento está destruído. O que tem a gente agindo, colocando o carro na frente dos bois. Já viu essa história? Colocando o carro na frente dos bois. A família está indo para o chão. A empresa está acabando. A amizade está sendo destruída. Os negócios não estão dando certo. Não viva pela emoção, viva pela palavra. A palavra diz que se eu ouvir a voz de Deus atentamente, se ouvir atentamente a voz de Deus no meu coração e guardar e obedecer, todas essas bênçãos correrão atrás de mim e me alcançarão para a glória de Deus. Terceiro lugar, se você quiser viver a instabilidade espiritual, alimente a sua esperança. Alimente a sua esperança na mensagem do Evangelho. Continue olhando para essa esperança. Escute o que eu vou te dizer hoje aqui.
As Escrituras Sagradas nos diz que Cristo é a nossa âncora da nossa alma. Cristo é a âncora da nossa alma. O que quer dizer isso? Quer dizer que um dia Cristo amarrou uma corda na minha cintura. Um dia Deus amarrou uma corda na tua cintura. Do outro lado, na ponta dessa corda, Ele amarrou uma âncora. E essa âncora, Ele lançou essa âncora. E essa âncora atravessou o Santo dos Santos. E essa âncora entrou no lugar santíssimo. E no trono que Deus assenta, ela travou ali. E diz a Bíblia que essa âncora está ali assentada à destra de Deus, intercedendo pela minha vida e pela tua vida. A tua vida está segura em Deus. Deus vai resolver a tua vida. Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai estender a mão no momento oportuno para a tua vida. Jesus, sem Jesus, todos nós estaríamos na lama. Sem Jesus, todos nós estaríamos com a nossa vida num bagaço. Deixa eu te fazer uma pergunta e eu já termino. Se você soubesse que Jesus voltaria dia 26/6, o que você faria? Imagine que Jesus voltasse essa semana para poder julgar as nações como o Senhor de tudo e de todos, absoluto. Se Jesus voltasse na quarta-feira pela manhã, à tarde ou à noite, o que você faria? Eu ouvi essa pergunta de novo dentro de uma igreja um dia desses. E aí uma pessoa disse assim: eu correria e dava um abraço na minha mãe, eu ficaria mais perto da minha família, eu ia perdoar aquela pessoa, eu tenho um monte de coisas para rever. Outro disse assim: tem muitas coisas para ser consertadas, eu ia consertar tudo. Outro disse: eu ia abraçar o meu irmão, eu ia beijar mais a minha esposa, eu ia ficar pertinho da minha família, eu ia orar mais, eu ia dobrar mais o meu joelho. Eu fiquei pensando: por que não faz isso agora? Independente de Jesus, por que não faz? Como nós somos cretinos, eu fico ouvindo essas coisas. Eu fiquei pensando comigo: se Jesus voltasse quarta-feira agora, terça-feira, sabe o que eu faria? Nada. Não tem problema com a minha família, não tenho problema com meu pai, não tenho problema com a minha mãe, eu não tenho problema, eu não guardo mágoa de ninguém, eu não tenho, eu com Deus, eu tenho paz com Ele. A minha consciência me diz que eu sei que Jesus cuida de mim. Eu não vivo falando mentira, contando mentira, falando palavrão, enganando ninguém, dando cheque sem fundo. Eu vivo uma vida com Deus. Então se Ele vier agora, eu estou com Ele e Ele comigo, eu sei disso. E é necessário que você saiba disso. E se tiver alguma coisa para resolver, resolve hoje, resolve agora. Se Jesus vier segunda, no domingo, assim, na virada, eu vou lá e resolve hoje, agora, resolve este negócio. Pede perdão. Não, tem que pedir perdão para Deus. A Bíblia diz que tem que pedir perdão para Deus e pedir perdão para as pessoas também. Me perdoa, eu te ofendi, eu te magoei, me perdoa, por favor. Sabe, irmão, a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 8, versículo 25: mas se nós esperamos aquilo que nós não vemos, com paciência esperamos. Espera com paciência. Não fica reclamando, não fica se lamentando, porque o Deus que fez uma promessa para Abraão é o mesmo Deus fiel que há de cumprir a promessa dele na minha vida, na tua vida, na vida do teu filho, da tua família, do teu marido, da tua casa. Deixa eu te dizer isso. Resolve hoje se tiver alguma coisa pendente. Não consigo, pastor. Meu irmão, por favor, é que a luz do Evangelho ainda não brilhou. Quando a luz de Cristo brilhar dentro de você, deixa eu te perguntar: você tem medo de morrer? Você tem medo do amanhã? Tem medo de ficar desempregado? Tem medo do escuro? Tem medo do medo? Tem medo de ficar sozinho? Tem medo do medo, irmão. Ele tem tanto medo que o medo aparece para ele. Aparece um sujeito com uma capa preta e com um tridente na mão. Eu vou te buscar. É tanto medo que o medo aparece. Tem medo da morte,
Você tem medo da vida? Tem medo de ser feliz? Tem medo até de ser feliz. Tem medo do patrão, tem medo até da promoção do patrão, tem medo de tudo, tem medo de ficar sozinho. Que evangelho é esse? Que cruz é essa? Olha aqui para mim. Que evangelho é esse que não deixa, que não produz sossego na tua alma para você viver em paz? Que evangelho é esse? Irmãos, de uma coisa eu sei, eu já estou terminando. Eu sei que eu não mereço, mas eu sei que Deus é fiel para me dar tudo aquilo que é necessário na minha vida. Eu sei que eu não mereço, mas eu creio. Eu sei que eu sou ingrato muitas das vezes, porque eu estou comendo arroz com feijão e imaginar se tivesse um bifão. Ao invés de eu dizer que arroz e feijão maravilhoso, dá até dando água na boca. Não, a gente diz assim: ah, Senhor, um dia eu vou sair dessa desgraça. Um dia Deus vai me honrar. Querido, não precisa disso. Não precisa disso. Deus é fiel. Sabe por que você está de pé? Porque Deus é fiel. É aquela velha história: o sujeito tem uma bicicleta, queria ter uma moto. Tem uma moto, queria uma Harley Davidson, uma super moto. Se tem uma moto, queria um outro carro. Se tem um carro, queria outro, queria uma Range Rover. Se tem a Range Rover, quer a outra. E se tem uma casinha, quer uma casona. Se tem outra, quer outra, quer um apartamento. Daqui a pouco é um duplex, depois um triplex. Daqui a pouco ele está querendo o prédio inteiro. Nunca para. E o segredo da vida é a gente saciar nossa alma com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Porque diz a Bíblia que a graça de Deus nos basta. A minha graça te basta, diz o Senhor para a gente aqui nesse lugar. Você quer mais? Então a graça de Deus, ela te basta. A graça de Deus é tudo aquilo que a gente precisa, irmão. E eu quero dizer isso aqui: graças a Deus, que a graça de Deus tem nos enchido de tanta graça, que a gente tem sido agraciado pelo amor da graça, daquele que é cheio de graça na vida da gente. Graças a Deus por isso. Eu quero dizer isso aqui nessa noite: você não precisa de placebos para poder viver uma vida zen. Sabe o zen? Livre, leve, suave e tranquilo. Zen. Você vê os crentes por aí, os filhos de Deus, parece aquele bonequinho que eu esqueci o nome, que dava morrinho assim. Lango, crente lango, olha, dá uma mensagem. Fica dando boxe dentro de casa, é uma coisa louca. Na empresa, em si mesmo, não anda em paz. Querida, você não precisa de placebo, sabe por quê? Porque Deus te sustenta. Deus te sustenta. Você não entra num lugar desse por acaso, é porque Deus tem plano na tua vida. Eu quero dizer isso aqui: Deus tem plano na tua vida, Deus tem projeto, Deus tem te sustentado até agora e Ele vai continuar te sustentando. Existe algo muito melhor dentro de você. Joga para fora esse algo bom. Joga para fora, isso é, usa aquilo que Deus tem dado para você. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Mateus capítulo 13 que o reino de Deus, ele é comparado a um homem que estava andando num campo. Ele vinha andando, daqui a pouco ele tropeça. Daqui a pouco ele dá conta de que ali na frente dele tem um tesouro, uma pérola muito grande, muito rica, muito valiosa. E ele olha para aquela pérola, o terreno não é dele, portanto a pérola também não é dele. Ele sai correndo, diz a Bíblia que ele sai com o coração transbordando de alegria. Olha a diferença da nossa geração: transbordando de alegria. E ele corre, irmão, ele corre e vende tudo que ele tem para comprar aquela única pérola que está naquele terreno ali. Todo aquele valor que ele ajuntou a vida inteira, o dinheiro da poupança, os dólares, as ações, as pedras preciosas, tudo, ele vendeu tudo e comprou aquela pedra que estava comprou todo aquele terreno por causa da pedra. Aquela pérola representa o reino de Deus para a vida da gente. O reino de Deus em mim. É em Jesus que habita, diz a Bíblia, toda a plenitude da divindade. É em Jesus que existe resposta para as nossas vidas. Nele nós estamos plenamente seguros. Alimenta a sua esperança,
porque Deus nos fez uma promessa, e passa o tempo que passar, dura o tempo que durar, Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai fazer coisas novas na tua vida, e você vai ver que valeu a pena esperar em Deus. Valeu a pena esperar em Deus. Eu me lembro de um garoto, ele queria comprar um cachorro, o sonho dele era ter um cachorrinho. Escute isso, ele viu uma placa numa casa, vende-se cachorros, filhote de cachorro. E ele chegou e disse: moço, o senhor pode me mostrar os cachorros? Aí veio o moço, chamou, aí veio a cadela e os cachorrinhos tudo atrás. Mas junto com esses 5 cachorrinhos que tinha, e veio um que veio assim, ó. O menino olhou: moço, quanto que dá os cachorros? O moço disse: R$50. 50 reais? Ai, que lindo! O senhor faz em 5 parcelas? Menininho garotinho de 8, 10 anos. Se o senhor me fizer em 5 parcelas de R$10, eu prometo que todo mês eu venho aqui e dar os R$10 para o senhor. O moço falou: não, eu não sei, mas como assim? É que eu gostei do cachorro, mas qual que você quer? Eu quero aquele dali. Aí o moço olhou e disse: não, mas aquele dali ele tem um problema na perna. Ele nasceu com alguns ossos meio incompletos, ele não tem condição, nem eu sei se eu quero vender ele, porque tem que ter cuidado especial, tem que ser uma pessoa preparada. Não, mas eu quero ele. Se o senhor me der, se o senhor me vender, eu prometo, eu juro que eu venho todo mês aqui parar. Mas o moço falou: não, eu não sei, você não vai ter condições de cuidar dele, por que eu deveria vender para você? Aí o menino pegou e puxou as 2 barras da perna. Tinha umas placas de ferro, de aço, aquele menino andando, todo cheio de ferro para todo o corpo, as perninhas dele. E ele disse para aquele homem: esse cachorrinho precisa de alguém que entenda ele, que compreenda ele. E eu acho que eu entendo exatamente as condições dele. Sabe, irmão, Jesus te entende, sabe por quê? Porque um dia ele veio aqui, um dia ele desceu aqui, um dia ele sofreu, um dia ele chorou, um dia ele foi pregado na cruz do Calvário. Ele te entende a tua dor, ele conhece a tua necessidade, ele conhece o teu choro, ele entende você, porque um dia ele esteve no lugar onde você está hoje. Jesus te entende, mesmo com os seus defeitos, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com os seus traumas, com os seus medos, com as suas dúvidas, ele te entende. Sabe qual que é o nome dele? A Bíblia Sagrada diz que ele é Deus forte, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Raiz de Jessé, Estrela da Manhã, Cordeiro de Deus, Pai de órfãos, Juiz de viúvas. Ele te entende do jeito que você é. Eu quero dizer uma coisa: não se dobre, não pare, não pare, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus quer usar você nessa geração. A Bíblia Sagrada diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vai vir pela manhã. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vai vir pela manhã. Deus quer te levantar nessa geração. Deus quer te levantar como sal da terra e luz do mundo. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra para o teu coração. Alimente a tua esperança e não se venda. Deus tem coisas melhores para você.